Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui, passando para deixar uma breve meditação da palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual, que se encontra em 2 Samuel. Quero estar compartilhando somente alguns versículos. Você que tem sua Bíblia em mão, 2 Samuel, capítulo 7, verso 2, diz o seguinte: Disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Agora você vai para o verso 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo: Por que não edificas uma casa de cedro para mim? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Irmãos, que eu quero estar compartilhando somente esses versículos, como eu falei com vocês, que tem me despertado a questão de nós estarmos no centro da vontade de Deus, sermos aquilo que Deus determinou para mim e para você. Eu tenho visto, tenho acompanhado algumas situações e pessoas que estão um pouco perdidas, pessoas que querem ter uma direção, um aconselhamento, tirar dúvidas, e muitas das vezes essas pessoas não encontram alguém para ser um solucionador de problemas, para ajudá-las a colocá-las na direção de Deus. E esse texto me chama a atenção na questão de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Nós vemos que o profeta Davi, eu pulei alguns versículos para ganharmos tempo, o rei Davi, ele queria fazer uma casa para o Senhor, preocupado, porque a casa dele era de cedro, uma madeira firme, resistente, valiosa, enquanto que a arca do Senhor se encontrava em tenda, em tabernáculo. E o Senhor, a primazia, o principal de Deus, nunca foi a casa ter luxo, a igreja, o santuário ter luxo. Não, não é isso. O principal para Deus sempre foi e sempre vai ser cuidar de vidas. Nós sermos um gerenciador de vida, ajudar a pessoa a estar no centro da vontade do Senhor, ouvindo, aconselhando. Nós temos que ser, irmãos, aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Temos que ser o plano A em ação. Com Deus não existe plano B. Nós temos que entender o nosso chamado no reino de Deus, porque nós vamos prestar conta ao Senhor um dia. E eu tenho observado isso. Muitas vidas estão perdidas, sem saber o que fazer no reino de Deus, sem saber aquilo que Deus tem para a sua vida. Inclusive nós estivemos em algumas questões aconselhando pessoas, e pessoas realmente querendo uma oportunidade para conversar com alguém, para ter uma direção, tirar dúvidas, e essas pessoas não estavam conseguindo, entre outras situações, como família, um conselho para o marido, para a esposa, etc. E pessoas não estavam conseguindo. E nós temos que ser esse desenho de Deus em funcionamento. Nós vemos que o rei Davi, ele quase saiu da direção de Deus. Ele se preocupando em fazer uma casa para o Senhor. E Deus aqui vem chamando a atenção dele. Fala para Davi que o que eu tenho para ele não é
Ele ser um construtor de casa para mim. Que eu habito em tenda, em tabernáculo, desde que eu tirei os filhos de Israel do Egito. A minha preocupação é com a alma, é com o povo. Eu chamei ele para ser príncipe, para ser juiz sobre o meu povo. E isso às vezes falta no meio da igreja. Quando eu falo igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser cuidados por pessoas idôneas, pessoas que têm discernimento espiritual, pessoas que querem estar à disposição para nos dar um conselho. E Davi quase saiu dessa direção. Nós temos que estar na direção de Deus. Aquilo que Deus colocou na sua vida para ser o plano A, seja esse plano A. Não permita que pessoas venham tirar você daquilo que Deus colocou em você, a unção genuína, o chamado de Deus para a tua vida. Você tem que executar esse chamado, e eu tenho que executar esse chamado. Eu não posso permitir que nada nem ninguém me tire daquilo que Deus colocou para mim fazer, e assim você também, porque nós vamos dar conta ao Senhor. Nós não devemos tocar, nós não devemos fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer, como Davi ia fazer algo que Deus não pediu para ele fazer. A igreja, ela precisa realmente ter um conforto, ter organização, tudo isso nós sabemos que é necessário, mas não é o primordial. O primordial do Senhor para o povo dele, para nós que somos a ovelha, é sermos cuidados, é sermos gerenciados. Então, usa aquilo que Deus colocou na tua vida. Não permita ser o plano B que pessoas tentam trazer para a sua vida. Então, meu irmão, que o Senhor possa estar falando cada vez mais ao seu coração nessa noite. E para não ficar na minha palavra, a Bíblia nos dá um exemplo de um certo rei que ele queria oferecer sacrifício, queria oferecer ofertas a Deus. E essa não era a obrigação do rei, essa é a obrigação do sacerdote, interceder, oferecer sacrifícios a Deus. E esse rei ele ficou enfermo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Não fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Vamos fazer o arroz com feijão. Aquilo que Deus colocou para mim fazer, aquilo que Deus colocou para você fazer, faça. Dê o seu melhor naquilo que Deus colocou para você, os dons que Ele colocou para você. Tenha discernimento espiritual. Diga não se você perceber que é algo que Deus não teve uma testificação com o teu espírito. Que a palavra diz, o Senhor ele revela as coisas aos seus servos, os profetas. Então, se Deus não te revelou nada sobre aquela questão, não coloque a mão naquilo que Deus não mandou você fazer, porque você vai estar saindo da direção de Deus, da direção daquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida. Que Deus abençoe a vocês, e se você quiser compartilhar, dá um joinha aí para que possa abençoar outras vidas, você fique à vontade. Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos nós, em nome de Jesus. Fique na paz, um forte abraço a todos. Amém.